Olá, alunos da segunda série! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje são problemas com funções. Isso mesmo! Até na aula passada a gente viu função, o que era, como era o gráfico, como saber se o gráfico era ou não de uma função. E agora nós vamos pegar essas funções e vamos trabalhar com elas, fazer continhas. Você já tem o seu material Aprender Sempre, volume 3? Tem? Então pegue. Não tem? Então pegue folhas para anotações, para você fazer as atividades e mandar a resposta lá no chat para o seu professor, ok? Conto com a presença da professora Roberta para me auxiliar nessa aula. Oi, professora Roberta, tudo bem? Oi, professora Inês, bem-vindos alunos, pais e responsáveis e professores, claros, que sempre assistem às nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Participem da aula de hoje, hein? Então façam todas as anotações necessárias, mandem as respostas para os seus professores e vocês, professores, mandem a resposta aqui pra gente saber se eles estão conseguindo fazer, se eles estão acompanhando, tá bom? A gente gosta muito da participação, oh meu Deus, da participação de vocês. Vamos começar, professora Inês, que eu tô enrolada aqui com a língua. Tá Vai mesmo. lá. Vamos sim. Vamos começar ressaltando a habilidade da nossa aula. EF09MA06. Então, você, professor, se tiver interesse em verificar a descrição dessa habilidade e os objetivos da aula, baixe o PPT, eu também, baixe o PPT que você vai ver lá no último slide, ok? Muito bem, vamos começar? Vamos. Então, vamos saber o que é o valor de uma função. Imagina que a gente tenha f de x, que pode ser também chamado de y, uma função que tenha uma lei de formação. Então, esta lei de formação vai associar a cada valor de x um único valor da função. Então, se eu quero encontrar o valor de uma função, quer dizer que eu vou encontrar um par ordenado que pertence à função. Eu vou ter o valor do x e quero calcular o y. Vamos ver na prática, pessoal? Porque muitas vezes falar x, y, f de x confunde a nossa cabeça, né? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Ana presta serviços para uma empresa E, que paga um valor fixo de R$3 mais R$2 por serviço efetuado, que aqui é a letra S. A função que representa esta situação é E igual a 3 mais 2 vezes S ao quadrado. Determine o valor que Ana receberá ao realizar 8 serviços. Espera aí um pouco, serviço qual que é a letra mesmo? Serviço é a letra S. Certo? Então, nós já sabemos que o S vale 8. Então, vou pegar a minha função E igual a 3 mais 2 vezes S ao quadrado. No lugar do S, vou colocar a quantidade de serviços que a Ana faz, que é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Muito bem. Nesta expressão, primeiro, a gente realiza a potência. 8 ao quadrado, 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Agora, a gente efetua a multiplicação. 2 vezes 64. 2 vezes 64, 128. E agora, a gente realiza a soma. 128 mais 3, 131. Isso significa que a Ana vai receber R$131 se ela realizar 8 serviços. Fácil, né, pessoal? Então, a gente tem uma lei de formação que relaciona x e y. A gente substitui o valor do x, nesse caso era o 8, né, que era na letra S, porque as letras podem mudar, né, mas o significado é o mesmo. Aí, a gente resolve e nós vamos encontrar o valor que ela vai receber, que é o valor da nossa função. Se eu tivesse que escrever este par ordenado, eu escreveria o S, que vale 8, que é no lugar do x, e o 131 no lugar do y. Par ordenado 8 com 131. Tudo bem? Ficou fácil? Bom, vamos treinar? Que aí eu vou saber se você está achando fácil ou não. Então vamos para a nossa primeira atividade. Atividade 1. Uma empresa
vende seus produtos com preço unitário, conforme a quantidade de unidades adquiridas. A receita pode ser calculada pela função R de x, que é igual a 200x, que é 200 vezes x, menos x ao quadrado, onde x é a quantidade de unidades vendidas. Calcule a receita obtida a partir da venda de 30 produtos. Peraí, x é a quantidade de unidades vendidas? Quantas unidades foram vendidas? 30. Então, no lugar da letra x, você vai substituir o número 30. Faz as continhas com calma, não esquece que a potência vem primeiro, depois a multiplicação, depois a subtração, para você poder colocar lá no chat qual vai ser a receita, certinho? Professora Roberta, quanto tempo para essa continha? Professora Inês, eles vão ter que pensar e com calma para não errar sinal, né? Substituir os dois valores de x. Então eles vão ter 1 minuto e meio. Quero as respostas, já voltamos. Boa sorte! Voltamos da atividade. Professora Inês, gostei de ver colocar até em par ordenado, gente chique. Colocaram lá 30 e 5.100. Então eu quero mandar um abraço para as alunas Maria Júlia, Daniela, Gabriele, o pessoal das cidades de IEP, São Bernardo do Campo, Américo Brasiliense, São Caetano do Sul. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a aluna Liana, de Maenrinque, e para os professores dela, o Elias e a Elisa. E aí, professora Inês, 5.100, é tudo isso? Pois é, é sim, é uma grande receita. Então, pessoal, para você que está com dúvida ainda, vem comigo. Vou pegar a nossa função, R de x, que é igual a 200x menos x ao quadrado. Nós já sabemos que o x vale 30, porque vendeu 30 produtos. Então, eu vou ter R de 30, que é igual a 200 vezes 30, menos, no lugar do x ao quadrado, 30 ao quadrado. Muito bem. Então, aqui nesta função, eu posso efetuar a multiplicação 200 vezes 30 e também o 30 ao quadrado. Muito bem. 200 vezes 30. 2 vezes 3, 6. E eu vou repetir 3 zerinhos, 6.000. Menos 30 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 e 2 zerinhos, porque é como se fosse 10. 10 vezes 10, 100. E por último, a gente faz a subtração. Esse tá fácil, hein, pessoal? 6.000 menos 9.000, 5.100. Menos 900. Ah, 900. E aí, então, a gente vai ter a receita. E a receita é um valor em reais. Então, aqui na nossa resposta, nós temos a receita será R$5.100. E para quem colocou o par ordenado, acertou. Primeiro é o valor do x, que é 30, e depois o resultado da continha, 5.100. Muito bem. Tranquilos até aqui, pessoal? Tudo bem? Então, vamos continuar mais um pouco com as nossas funções. Agora, o que nós vamos ver é um exemplo número 2. A função do gráfico é do tipo y igual a ax mais b. Por que eu sei disso?
Porque o gráfico está mostrando uma reta que está em verde, passando no eixo X no número menos 3 e passando no eixo Y no número menos 2. Então, eu tenho certeza que é uma reta. A pergunta é, qual é o valor de B? Bom, para encontrar o valor de B, eu vou olhar no eixo Y, aonde essa reta está passando. Ela passa no menos 2. Beleza. Então, se ela passa no menos 2, o X é 0 e o Y é o menos 2. Então, de novo, se eu quero encontrar o valor de B, eu vou olhar aonde essa reta passa no eixo Y. Então, ela passa no ponto 0 com o menos 2. Aí, o que eu faço? Olha só. Y é igual a A vezes X mais B. Beleza. Então, esse par ordenado, o X vale 0 e o Y vale menos 2. Vamos substituir? Então, vai ficar menos 2 é igual a vezes 0 mais B. Mas quanto que é A vezes 0, pessoal? É 0, então isso aqui some. Significa que menos 2 é B, ou B é igual a menos 2? Mas espera aí, é o próprio menos 2? Isso mesmo. Então, quando você tem uma reta, você vai olhar o valor aonde essa reta corta o eixo Y e ele já é o valor do B. Então, eu posso reescrever a minha equação y é igual a x mais b e no lugar da letra B colocar o valor. Qual que é o valor? Não é o menos 2? Então, vai ficar ax menos 2. Então, tá aqui a resolução. Tudo tranquilo? Eu fiz a continha do par ordenado para você entender que basta você olhar na reta aonde corta o eixo Y. Fácil, né? Muito bem. Então, vamos para a nossa atividade. Atividade 3, parte 1. O gráfico descreve a rota de um avião no radar em linha reta. Então, observe que no gráfico a linha em verde é uma reta. Então, é do tipo y igual a ax mais b. Ela está passando no eixo x, que é a longitude, no número 10 graus no caso. Longitude e na latitude y está passando lá no menos 20 graus. Eu quero saber qual é o valor de b. Professora Roberta, essa tá muito fácil. Professora Inês, você olhar no gráfico, é isso assim? Então, um minutinho só para você colocar o valor do B e eu poder anotar o seu nome. Já voltamos, boa sorte. Professora Inês, eles foram rápidos mesmo, colocaram lá que é menos 20 graus. Olha, então eu quero mandar um abraço para os alunos Cauã, Júlia Stephanie e Kaique. Quero mandar um abraço pessoal de Cajuru e quero mandar um abraço também para os professores, professora e professores. Valéria, Fernanda, Cleusa, Silvio, Daiane, Vanessa, Márcia e José. E aí, professora Inês, é simples assim? É simples mesmo, pessoal, parabéns. Olha, eu vou só olhar direto no eixo Y. Olha, ele está passando no menos 20. Então, este é o nosso valor de B. Então, se eu tiver que escrever a equação, eu vou escrever ax menos 20. Tranquilos, pessoal? Olha, na resolução que está aparecendo aí para vocês, eu fiz de novo o par ordenado 0 com menos 20 e estou mostrando que vai dar a mesma coisa. Então, y igual a x menos 20. Tranquilo? Mas será que é só isso que a gente tem na reta? Não, falta o A. Então, vamos para o exemplo do A.
A função do gráfico é do tipo y igual a x mais b, pois é uma reta. Lembra, tá passando no eixo x no número menos 3 e no eixo y no número menos 2. Qual é a função sabendo que o b é menos 2? Porque o b tá aqui, lembra que a gente já fez isso? Pois é, então a nossa função é a vezes x menos 2. Estão lembrados? Tranquilos? Perfeito. Então, agora eu vou olhar para o x e vou pegar este par ordenado. Esse par ordenado, bom, o x vale menos 3 e o y vale 0, porque está em cima do eixo x. Então, o que eu faço agora? Vou substituir. Olha, vou substituir o x pelo 3 e o y pelo... Eita! Desculpa, pessoal. Vamos lá, de novo. Aqui. E o y... A Lousa não quer obedecer. Já vai. Só um instantinho que já vai dar tudo certo. E o y pelo 0, ok? Então, substituindo. Vamos lá. Pego a minha função, no lugar do y ponho 0, a vezes, no lugar do x o menos 3, então eu vou pôr ele entre parênteses e o menos 2. Perfeito. Bom, a vezes menos 3, mais e menos, sinais diferentes, menos. A vezes 3, 3A. Tranquilos até aqui? Ótimo. Vou pegar o menos 3A e passar para a esquerda. Se ele é negativo, vai positivo. 3A igual a menos 2. O 3 está multiplicando, então vai passar dividindo. Então, o A é menos 2 terços. É claro que menos 2 terços, eu também poderia escrever menos 2 dividido por 3, 0,666. Bom, de qualquer forma, a nossa função, então, vai passar a ser y é igual a menos 2 terços de x menos 2. Então, tá aqui a resolução. Aqui ficou errado, pessoal, tá? Vamos colocar o 0,6 e aqui a gente vai deixar o menos 2 terços, tá bom? Menos 2 terços de x menos 2. Tranquilos, então? Então, para encontrar o A, a gente pega o ponto onde a reta está cortando o eixo x e substitui o valor do x e do y pelo 0. Tranquilos? Então, vamos continuar fazendo aquele seu exemplo? Aquela sua atividade, aliás? Lembra na sua atividade que era sobre a longitude e latitude? Então, olha só. Nós temos o mesmo gráfico. Nós já sabemos que o B vale menos 20. E nós temos também um ponto onde ela corta o eixo X, que é a longitude, que é esse 10 graus. Muito bem. Então, pessoal, monta esse par ordenado do 10 graus. Você vai ver que vai dar o valor do x, vírgula e 0 para o y, certo? Você já tem a sua função? Você tem, né? Olha, y é igual a ax mais b. Então, você já sabe o b, substitui lá. Pega o ponto que você achou do eixo x e substitui o x e o y e encontra o a. E aí, eu quero saber em qual alternativa você vai chegar. Na alternativa A, y é igual a 2x mais 10. Alternativa B, y é igual a x menos 20. Alternativa C, y é igual a 2x menos 20. E a alternativa D, y é igual a 2x mais 20. Depois eu vou fazer alguns comentários nessas alternativas para vocês, tá bom? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Você já descreveu o que é para fazer, só falta executar. Então, 1 minuto e meio, quero a alternativa, já voltamos. Boa sorte!
Voltamos no chat, professora Inês, só apareceu C. Ó, gostei de ver, arrasando aí. Então, quero mandar um abraço para as professoras Cristiane, Débora, Manuel, Sônia, Rudi, Tânia, Rafael e Josilene. Obrigada a todos vocês que participam e os alunos de vocês também. E aí, professora Inês, C? C, isso mesmo. Pessoal, vem comigo, vamos fazer a nossa continha. Então, vou pegar já a nossa função, y igual a x, vou substituir o b pelo menos 20. O nosso par ordenado no eixo x é 10 com 0. Lembra, x é 10, y é 0. Então, eu vou ter 0 igual a vezes 10 menos 20. Perfeito. Vou pegar esse menos 20 e vou passar para o primeiro membro. Ele é negativo, vai positivo. Então, 20 é igual a 10a. Posso escrever assim, professora Roberta, trocando? Pode. Porque é a multiplicação. Muito bem. Pego o 10 que está multiplicando e passo dividindo. Então, eu vou ter que 20 dividido por 10 é A. Tá fácil? Então, A é 2. Ótimo. Se o A é 2, a minha função será 2x menos 20, que é a alternativa C. Muito bem. O que eu quero comentar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte. Se você observar que nós temos o valor do B, que é menos 20, você concorda que tanto a alternativa A quanto a alternativa D, com certeza não eram? Isso a gente chama de distratores. Então, quando você estiver fazendo uma prova ou algo parecido, se atente nesses detalhes. Porque aí depois você fica normalmente entre duas alternativas para colocar qual é a correta. Certinho? Muito bem. Então, vamos ver se vocês entenderam de verdade. Ó, tá aí a resolução para vocês, tá certo? E agora vamos lá. A nossa última atividade. Aqui tem um texto, então preste atenção na leitura. Para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vilatel, na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico 1, chamado de G1. A companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico 2, chamado G2, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram instaladas efetivamente 200 novas linhas telefônicas. Muito bem, preste atenção agora na pergunta. Você vai analisar os gráficos, o gráfico G1 e o gráfico G2, para ver qual alternativa é a correta. Alternativa A. O gráfico 2 representa crescimento real maior do que o gráfico 1? O gráfico 1 apresenta o crescimento real, sendo o 2 o incorreto? O gráfico 2 apresenta o crescimento real, sendo o 1 o incorreto? E a aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas? Ou os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes? Professora Roberta, e agora? Tá acabando o tempo, escolher uma alternativa, pensar um pouquinho, 30 segundos, já voltamos, boa sorte. Voltamos da atividade. Professora Inês, Luiz, Graziela, Maria Júlia, Matheus, todo mundo colocando a alternativa D. Abraço para Jacupiranga, Arujá, Tabatinga. Alternativa D? Isso mesmo, pessoal. Fiquei muito contente. Alternativa D. Esses dois gráficos são idênticos. Apenas o que muda nele são as escalas. Observe, esse primeiro ponto é em janeiro, 2000. Tá aqui 2000 em janeiro. Abril, 2050, aqui também nesse gráfico. Agosto, 2150. E dezembro, 2200. Então, os gráficos são idênticos. Parabéns, pessoal! Espero que você tenha gostado da nossa aula.
E não se esqueça de fazer a nossa atividade, hein? A partir de amanhã já vai estar lá disponível para você, tá bom? Professora Roberta? Não esqueçam de avaliar a nossa aula também. Então vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link, entrem lá, digam a opinião de vocês, se vocês gostaram da aula, o que pode melhorar, qual é a sua dúvida, que a gente agradece essa devolutiva para a gente saber o que a gente precisa melhorar para que você, aluno, aprenda cada dia mais matemática e goste de matemática. E um abraço especial para o Natan e para Nathalie, da professora Sandra. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.